Querendo sair do Z4, o Vitória recebe o Vasco, que está em ótima fase. Quais as melhores dicas de apostas para esse jogo? Vamos te dizer agora no Bets do Dia. Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um Bets do Dia no ar para falar de Campeonato Brasileiro. Tem Vitória e Vasco. Vamos analisar esse jogo. Eu terei a ajuda dele aqui, Matheus Montenegro. Fala, Matheus. Fala, Fábio. Fala, meus queridos. Vamos que vamos analisar Vitória e Vasco da Gama, time que vive um momento talvez o melhor do ano, eu diria, né? Vivendo grandes jogos, muito bem no Campeonato Brasileiro, tá vivo na Copa do Brasil e venceu o jogo de ida. Vamos trazer agora estatísticas e informações para você, apostador. Se tratando de Vasco, talvez o melhor dos últimos 12 anos. Né, você tem algo contra o Vasco? Você sempre falou do Vasco. Os vascaínos já reclamaram de você. Viu? Só apenas fatos, né? Apenas dados. Mas antes, o jogo no Barradão, tá? Eu ia perguntar, né? O jogo no famigerado Manuel Barradas, às 18h30. É isso. Jogo nesse domingo, às 6h30 da noite. Perfeito. Bom, agora sim, números, né? Dados aí no nosso aplicativo do Game Arena, estatísticas dos dois times na competição. Duas equipes que fazem ali um pouco mais de um gol por jogo, né? De média, as defesas ali já são bem problemáticas, né? Um gol e meio, basicamente, as duas equipes sofrem por jogo. Médias altas, né, de gols aí dos dois times, médias altas de gols em jogos dos dois times, né? Superiores a 2,5. O do lado do Vitória, né? Tanto a média de gols marcados quanto de sofridos é pior aí do que a do Vasco. E a do Vasco a gente sempre toca nesse ponto de relativizar um pouco, né? Que o Vasco viveu ali 2 semanas horríveis que ele sofreu 10 gols em 2 jogos, que foi 4 do Criciúma e 6 do Flamengo, né? Então essa média, por um bom tempo, o Vasco, mesmo já ali na metade para cima da tabela de classificação, ainda tem uma das piores defesas aí do Campeonato Brasileiro, mas a do Vitória já acabou superando, né? O Vitória já tá com a defesa pior que a do Vasco. Vamos ver os últimos jogos aí de ambas as equipes, né? O Vitória que perdeu para o São Paulo, fora de casa 2-1, né? Antes havia empatado com o Cruzeiro em casa, abriu 2-0, né? Mas acabou sofrendo um empate no segundo tempo e havia perdido aí antes para o Bahia, né? O Vitória que tinha até esboçado ali, né? De que reação, parece que ia uma reação, né? Venceu por 2-0 o Palmeiras fora de casa, uma vitória surpreendente, né? Venceu o Cuiabá, fez o dever de casa logo no jogo seguinte, mas aí teve um Bavi e acabou sendo derrotado, né? E aí a gente sabe que quando é clássico, aí as coisas mexem mais, né? Acabou que aquelas 2 vitórias ali ficaram pelo caminho, foram meio que esquecidas, e aí o Vitória vive mais um momento aí ruinzinho já, 3 jogos consecutivos sem saber o que é uma vitória, e você tocou num ponto interessante, né? Esse jogo contra o Cruzeiro, o time chegou a abrir 2-0 e acabou tomando um empate, então isso aí acaba mexendo também com o psicológico do torcedor rubro-negro, né? É isso, já o Vasco, que já não perde há um bom tempo, né? 7 jogos consecutivos sem saber o que é uma derrota. A última foi pro Grêmio, né? Fora de casa. Sim. 2 seguidas, né? Havia também pro Atlético Mineiro, mas já vem de uma sequência aí marcando gols também, né? Em todos os jogos. 7 jogos consecutivos marcando gols e 4 vitórias e 3 empates nesse período. E dentro de casa, vou até relativizar um pouco, né? Porque o jogo aqui é fora de casa, mas o Vasco também que dentro de casa já não perde há 10 jogos. Isso. Muito bem. Vamos para a classificação, só para finalizar, né? O Vasco já está ali na parte de cima, né? O 8º colocado ali. Começa a sonhar com um G6 já, né? E talvez o 8º pode até dar vaga na Libertadores, né? Dependendo de quem for campeão da Copa do Brasil e da Sul-Americana. E o próprio Vasco pode ser campeão da Copa do Brasil. E da Libertadores, né? Exatamente. Pode abrir mais até 2 vagas aí no Campeonato Brasileiro. Já o Vitória é o time que abre, né, a zona de rebaixamento com 22 pontos, né? Está a 2 do Fluminense, que tem um jogo a menos, né? Então, situação um pouco complicada aí. Todos os times ali que a gente tá vendo aí, do 12º ao 16º, estão com jogos a menos que o Vitória. Isso. Né? Então isso preocupa bastante. E até o Cuiabá, que tá ali embaixo, se o Cuiabá eventualmente vencer os 2 jogos a menos que tem, passa também o próprio Vitória, né? Então, situação preocupante realmente do rubro-negro baiano, que acabou de subir, né? Um time que vem em ascensão. Subiu da C para B e da B para A direto aí em 2 anos. Bom, vamos agora para o nosso Momento Bet Nacional. Vamos ver as odds aí para esse jogo. De quem é o favoritismo? É do Vitória, né? Em casa... Donos da casa, né? Isso. E aí? Cara, eu gosto aqui de um gol do Vasco, eventualmente, tá? A gente tem uma discrepância muito grande, vamos dar uma olhadinha. Bem o gol do Vasco? Se estiver pagando bem, não tem nem o que discutir. 1,44. É um odd baixa. Mas eu gosto do ambas marcas também, tá? O Vitória em casa, ele tende a deixar seu golzinho, né? O último jogo lá foi movimentado, 2-2. O ambas marcas eu acho que acaba sendo uma boa pedida, 1,94, uma odd muito boa. Eu acho que também é uma boa pedida aí. Em termos de assado final, eu iria recomendar, assim, eu acho que até vale mais a pena o empate ou o Vasco pode ser uma boa pedida, tá? Mas a odd é baixa, 1,54. E eu ainda tenho o meu pezinho atrás. Eu ainda tenho... Muito pelo reembolso, acho Não, empate o Vasco, dupla hipótese. O dupla seria hipótese. Green também no empate. Então tá ok já. Mas a grande questão é a odd, que eu acho muito discrepante para esse ambas marcam, e como a gente disse, o Vasco ele vem de 7 jogos consecutivos marcando gol. Né? Um time que cresceu muito, evoluiu bastante, e
O Vitória também meio que nesse desespero, os jogos têm sido muito abertos, os jogos do Vitória têm saído pelo menos 2 O gols Vitória aí. em casa também geralmente marca gol, né? A gente Pelo observou que menos a médias são altas, né, dos dois times. O Vitória, mesmo estando na zona de rebaixamento, ele tem uma média de gols marcados alta. Então acho que acaba sendo uma boa pedida, com uma odd interessante. Ambas marcam cotação em 94, é a nossa dica do Tips para esse confronto. Cenzão aí nesse jogo entre Vitória e Vasco. Acreditamos que os dois times vão balançar as redes. É isso, mais um Bet do dia finalizado. Dá aquele joinha, vai dar essa moral pra gente. Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque diariamente muitos conteúdos, muitas análises para você, apostador. Valeu, Matheus. Valeu, Fábio. Tamo junto. Tamo junto, meus queridos.